Oi galerinha, tudo bem com vocês? Professor Ernesto novamente aqui na área, pronto para mais uma aula de revisão e exercícios de História e Direitos Humanos. Prontos para começar? Então vamos lá, levanta um pouquinho da cadeira, estica um pouco os braços, né? Dobra um pouquinho o pescoço, lápis na mão, caderno aberto, livro na página. Opa, o que será que o professor Ernesto está esquecendo? O nosso chapéu da sabedoria para ajudar a gente a viajar pela história. Vamos lá? Todo mundo pronto? Partiu então. Galerinha, na aula de hoje a gente vai dar sequência à revisão sobre os direitos humanos. Na última aula a gente falou alguns exemplos de direitos humanos em diferentes partes do mundo, né? Então nós pensamos os direitos humanos lá na França, no século XVIII. Nós falamos também um pouco da ONU, a Organização das Nações Unidas, que surgiu no século XX, né? E nós falamos também de uma coisa muito bacana que é que os direitos humanos, os direitos de uma maneira geral, eles têm uma história, ou seja, que eles foram mudando ao longo do tempo. E nós falamos também que esses direitos nem sempre foram, né, iguais para todo mundo, né? Então esse foi um conceito que mudou ao longo do tempo e vai continuar sempre mudando, tá bom? Então é um conceito que mudou, né? Eles nem sempre foram iguais. Na aula de hoje, então, vocês lembram? Eu sei que vocês lembram que vocês tinham uma tarefinha para casa. Então, primeiro, vamos começar retomando essas atividades e vendo como é que ficou? Bora! Então, aqui, gente, recordando. Então, na última aula, a primeira questão, eram 3 atividadezinhas para casa. A primeira diz o seguinte: pesquise e complete a tabela com os significados de cada conceito. Então, nós tínhamos 3 conceitos: direito humano ou direitos humanos, dever e cidadania, né? 3 conceitos gerais. Como que a gente pode definir isso? Primeiro, os direitos humanos são aqueles que estão referentes a todas as pessoas, os direitos fundamentais que todos nós deveríamos ter, que se relaciona aos indivíduos, às pessoas, né? O dever é aquela parte da responsabilidade, que está ligada também ao exercício dos direitos e principalmente o exercício da cidadania, que é quando o cidadão coloca em prática os seus direitos quando ele integra um Estado. Então a gente poderia ter essas 3 respostinhas aqui. Primeiro, direito humano, tudo que é garantido à pessoa pelo simples fato dela ser humana, né? Como alimentação, sono, segurança, saúde, educação, arte e cultura, que inclusive é uma das coisas que a gente está trabalhando agora, acesso ao conhecimento, mesmo você estando aí em casa, amiguinho, né? Vida em sociedade, expressão, etc. Né? Dever. O dever, e isso aqui é uma coisa bacana, pessoal, isso é uma coisa bem bacana para a gente retomar, porque impacta todos nós. Isso muda de lugar para lugar, de situação para situação, que é o seguinte: quando a gente fala, tem uma palavrinha aqui, uma palavrinha-chave bem importante, que é o conjunto de obrigações. Então nós temos aqui a palavrinha conjunto. Ou seja, professor, quer dizer que nem sempre os deveres são os mesmos? Exatamente, nem sempre os deveres são os mesmos. Eles variam do lugar onde você está, muitas vezes variavam da época que as pessoas viviam e das situações. Por exemplo, pergunto para você, coleguinha, que está aqui assistindo a gente, será que os seus deveres, o conjunto de obrigações que você tem em casa, são os mesmos que você tem na escola? Né? Então os deveres variam de acordo com cada
contexto, né? Então o dever a gente pode definir como um conjunto de obrigações com o outro, ou seja, com uma outra pessoa, um outro indivíduo ou conjunto de pessoas e consigo mesmo na vida social, na vida em sociedade, ok? Próximo ponto é cidadania. E novamente a gente tem aqui essa palavrinha, conjunto, né? Ou seja, um agrupamento de deveres, de obrigações e de direitos. Então, quando a gente pensa que direito é tudo que é garantido, o dever, conjunto de obrigações, isso leva a gente tanto o conjunto de deveres e de direitos, eles se refletem em uma terceira coisa, que é o exercício da cidadania. Ou seja, a cidadania não é só composta pelos deveres, nem só pelos direitos. Ela é principalmente o exercício, ou seja, quando nós colocamos isso em prática, no dia a dia, em cada lugar que nós estamos. Seja aí na sua casa, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer espaço público, isto é, que é de todos nós. Beleza? Vamos para a próxima questão? Tranquilo? Dominado? As definições de vocês foram parecidas com essa ou não? Qualquer coisa, comentem para a gente acompanhar também. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 2 que havia ficado para casa. Era esta aqui. Questão 2. Adultos, crianças, adolescentes e idosos são pessoas em diferentes momentos de vida. Embora as necessidades e responsabilidades variem em cada um desses momentos, temos muitos aspectos e necessidades em comum, ou seja, que são os mesmos para todos, né? Consulte no seu livro e pesquise um pouco mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela lançada pela ONU em 1948, e liste 3 direitos que todos temos em comum. Só 3, prof? Só 3, mas o prof fez um pouquinho diferente para vocês. Para pegar algum exemplo de direitos que são bem importantes e nós encontramos aqui no dia a dia, o prof listou alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver quais são? Então nós temos aqui, artigo número 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Né? Então, aspectos básicos. Né? Lembrando que também quando a gente fala em liberdade, esse conceito, essa ideia também é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Se nós vivemos em sociedade e nós entendemos que a cidadania está relacionada a um conjunto de deveres e direitos, ser livre nessa perspectiva não significa que eu posso fazer o que eu quiser. Significa que eu posso exercer, ter a minha opinião, ter a minha perspectiva, mas também respeitar, estar dentro do conjunto de leis e regras que regem um determinado lugar e também respeitar a opinião e o espaço do outro. Porque nós vivemos em sociedade, ok? Artigo 4. Esse aqui também, pessoal, é muito importante. E veja só que absurdo, ou não, né? É um exemplo de como as coisas mudam ao longo da história, como foi necessário que isso se tornasse um direito para todos nós, escrito para todos nós, que é o seguinte: de ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E aí a gente tem vários exemplos ao longo da história, desde a antiguidade até o período colonial, por exemplo, aqui no Brasil, onde nós tínhamos pessoas que eram mantidas como escravas, ou seja, era uma propriedade de outra pessoa, né? Então, hoje, nenhuma pessoa, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode ser escravizada, né? Vejam só, como a história teve que mudar ao longo do tempo para que isso se tornasse um direito para todos nós, né? Artigo 7. Todos são iguais perante a lei, né? E têm direitos, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, é a ideia de que a legislação de um país, pensando os seus cidadãos e as pessoas, precisa tratá-las igualmente, independente do seu poder aquisitivo,
né, da sua posição social, do seu trabalho, da sua idade. Claro, a idade tem algumas variações, porque nós precisamos pensar nas especificidades dessas pessoas. Mas todas as pessoas, no mesmo momento de vida, são iguais perante a lei. Artigo 8. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, ou seja, expressar e ter as suas próprias ideias, né? Consciência, né? Ou seja, saber aquilo que ocorre, usar a razão, construir a sua perspectiva sobre alguma coisa, suas ideias sobre alguma coisa, e também a religião, ao culto, né? A ter as suas próprias crenças, a sua própria fé. Então, veja só. Então, professor, os direitos dizem que todos nós somos iguais? Por um lado, sim, mas é importante que a gente pode ver que uma das preocupações quando a gente fala em direitos humanos é reconhecer que as pessoas, elas têm diferenças. E um dos direitos é, inclusive, respeitar e valorizar as diferenças. Porque, no fim das contas, somos todos humanos, mas não somos todos iguais. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Ou seja, né, todos nós podemos nos expressar livremente, né? Por isso, uma das coisas mais valorizadas quando a gente fala em direitos humanos é o direito de imprensa, né? Ou seja, dos meios de comunicação e das pessoas se comunicarem. E hoje, nos tempos de hoje, talvez nós nunca tenhamos expressado isso de forma tão clara. Com as redes sociais, todos nós podemos nos manifestar, mas a gente tem que lembrar sempre que a nossa liberdade também é relacionada à liberdade e ao respeito de expressão do outro, porque todos têm o direito de liberdade de opinião e expressão. Beleza? Questão 3. Lembram do nosso desafio, né? Vocês já devem estar acompanhando quem postou a hashtag e quem compartilhou, né, marcou a gente com @SaiDigital, que o seu selo já está aparecendo nas nossas redes sociais. Vão lá, pessoal, e acompanhem. Quem não mandou, ainda dá tempo, viu? Bom, a última aula, a gente falou um pouquinho sobre os direitos humanos no sentido geral. Aqui a gente vai fazer alguns exercícios pensando em um outro contexto, né? Que é os direitos humanos, pensando duas situações. O Brasil, né, que é o local onde nós vivemos, e um sujeito ou um grupo de sujeitos muito especial. Vocês, as crianças, os jovens, os adolescentes. Então, nessa primeira atividade aqui, leia e reflita com atenção. Vamos ver essa frase. Todos, everybody, são iguais perante a lei, sem distinção de cor, nacionalidade ou religião, né? Esta frase está representada de diferentes formas em várias leis brasileiras, né? Especialmente na mais importante delas hoje, que é a Constituição Brasileira de 1988. O Brasil já teve 7 constituições ao longo da sua história. E a Constituição é o documento fundador, aquele que estabelece as normas, as regras de convivência geral, o conceito de cidadania que vai ser aplicado para as pessoas deste país, tá? Considerando a frase acima, assinale verdadeiro, ver, ou falso, F, no exercício que segue. Vamos ver cada uma dessas expressões e ver se elas são verdadeiras ou falsas. A. Somente crianças possuem direito a frequentar escolas. Será que é isso, pessoal? Bom, essa é uma afirmativa falsa, porque todos os cidadãos brasileiros têm direito à educação. Inclusive, nós temos até uma modalidade de ensino específica nesse sentido que se chama educação de jovens e adultos, ok? B, então a primeira vamos colocar aqui, letra A, é falsa. Vamos lá, letra B. Todos os idosos têm direito à assistência médica. O que vocês acham, pessoal? Será que isso é verdadeiro ou falso? Se todos nós temos direito à saúde, verdadeiro. Todos os idosos têm direito à assistência médica. C. As pessoas que moram em bairros mais distantes ou menos urbanizados, então vamos pensar, por exemplo, aqueles bairros que às vezes não têm uma condição de saneamento básico, mais asfaltados, ou às vezes em zonas rurais, né?
não necessitam de segurança pública como aqueles que moram em bairros mais centrais. Essa aqui é falsa, né, gente? Todos os cidadãos, todas as pessoas têm direito à segurança pública, à proteção legal do Estado, né? Então, vamos colocar aqui a letra C. Novamente, nós temos farsa, né? Letra D. Opa, aqui a gente pulou um pouquinho, né? Vamos pegar aqui, na verdade, é a letra E. Independentemente da idade, do local onde moram ou da escolaridade, todos têm direito à cultura. Então, vamos colocar aqui, ó, só corrigindo um pouquinho o slide ali, D/E, né? Porque aqui ele pulou uma linhazinha, né, gente? Perdoem o prof, né? Então, independentemente da idade, ou seja, não importa a sua idade, o local onde você vive, né, ou o seu nível de escolaridade, se você já terminou ensino fundamental, médio ou faculdade, todos têm direito à cultura. Isto é verdadeiro. Próxima, F. Somente jovens e adultos podem frequentar academias ou centros esportivos. Essa aqui, né, gente, né? A letra F é F de falso, né? E por último, a nossa letra G aqui, somente pessoas formadas, ou seja, que têm um diploma, têm direito a expressar aquilo que pensam. Nada a ver, né, gente? A gente viu que o direito à liberdade de expressão é um direito de todos. Então, a letra G também é falsa, ok? Vamos ver o nosso gabarito aqui? Vamos só corrigir aqui para ficar padrãozinho das cores. Falso, falso. Vamos ver se é isso mesmo? Será que a gente acertou? Não acertou? Vamos ver? Vamos ver. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso. Seguimos adiante, galerinha? Próxima questão. Você já ouviu falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o popular ECA, né? Este é um dos documentos mais importantes para a proteção do ser humano no Brasil e existe desde 1990, né? Esse documento, ele marca algumas coisas e prevê alguns direitos. Não sofre nenhum tipo de violência, né? As crianças, crianças e adolescentes, perdoem o prof, deixa eu ajeitar esse chapéu aqui que eu acho que ele está saindo da minha cabeça, né? Não sofre nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Elas também têm o direito de ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. E o conceito de família também é um que muda ao longo da história e muda na nossa vida em sociedade. E desde o dia que nascer, tem o direito a um nome e a uma nacionalidade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente também sugere deveres, né? Complete as frases abaixo para saber um pouquinho mais. Então vamos ver a primeira. Respeitar o que, pessoal? Pais e responsáveis. Frequentar a escola e cumprir com estipuladas para a sua série. Cumprir com o quê, pessoal? O que a gente deixou na última aula? Cumprir com as tarefas, né? Respeitar os professores, educadores e mais funcionários de escola, né? Respeitar quem que a gente precisa respeitar? O próximo, a todos que estão próximos de nós e as suas diferenças, como a religião, classe social ou a cor da pele. Participar das atividades em família e em comunidade. Manter limpos, né? Manter limpos e preservar os espaços e ambientes públicos que são de todos nós. Conhecer mas conhecer é preciso cumprir as regras estabelecidas, né? Respeitar a si mesmo. Assim como é preciso ter respeito ao outro, é preciso valorizar e respeitar a si mesmo, né? Participar de atividades culturais, esportivas, educativas, como essa aqui, e de lazer. E sempre que tiver dúvidas sobre direitos e deveres, procurar o responsável legal ou conselho tutelar e proteger o meio ambiente. Vamos ver se é isso aí mesmo? É isso. Deem uma notadinha, deem uma conferida, vejam se vocês concordam com o que a gente colocou. Próxima questão. O Estatuto da Criança e Adolescente adotado no Brasil se inspirou muito em um outro documento,
a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, também lançado pela ONU, né? Sobre esse documento, responda as questões a seguir. E você pode buscar isso aqui no seu livro também. Lá no final do capítulo, nas páginas 238 e 239, a gente fala um pouquinho desses documentos. Então, nesses documentos aqui, pessoal, quando ela foi criada? Por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Crianças, Rebobina? Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Por que ela foi criada? E quais são os 10 princípios básicos contidos nesse documento? Vamos lá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, ela foi criada em 20 de novembro de 1959, durante uma Assembleia Geral da ONU. Antes dela, lá em 1924, né, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, lá na cidade de Genebra, que fica lá na Suíça, já tinha um outro documento, uma Declaração dos Direitos das Crianças, enunciava alguns direitos básicos, mas eram poucos, né? A declaração da ONU, então, ela tem dois objetivos: reforçar essa declaração inicial e, principalmente, reconhecer que as crianças têm direitos e necessidades particulares. Porque ao longo da história, durante muito tempo, as crianças foram entendidas como mini-adultos. Como se desde pequenos já tivessem o mesmo desenvolvimento físico, já tivessem a mesma educação que os adultos. E isso não é verdade. Há todo um processo de desenvolvimento, de cuidado, que está relacionado à infância, né? Por que ela foi criada? Então ela foi criada para assegurar que sejam reconhecidas e respeitadas as necessidades fundamentais de todas as crianças em todo o planeta. Né? Esse documento fortalece o reconhecimento das crianças como sujeitos em desenvolvimento com características e necessidades particulares, diferentes dos adultos. E por fim, nós temos aqui os 10 princípios básicos. Vamos ler comigo? Prontos? Vamos lá, acompanha no seu livro também. 1. A igualdade sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. 2. A proteção para desenvolver de forma saudável o físico, o mental, o espiritual e o convívio social. Há um nome e há uma nacionalidade, né? A moradia, a alimentação e assistência médica. E sua mãe também. E quando a gente fala da sua mãe, a gente está pensando principalmente naquele momento principal, do começo da infância, né? Onde a criança ainda precisa amamentar, precisa ter aqueles cuidados básicos, né? A educação e a cuidados especiais quando sofre de algum impedimento físico ou mental. Lembrar que nós temos, às vezes, diferenças entre as pessoas e precisamos assegurar que elas tenham acesso aos direitos básicos. Amor. Amor, né, gente? Carinho e atenção por parte dos pais e da sociedade. A educação gratuita e ao lazer, né? A prioridade no socorro em todas as circunstâncias. A proteção contra o abandono e a exploração no trabalho, né? Inclusive nós temos muitas leis já hoje que proíbem, aqui no Brasil, por exemplo, o trabalho infantil, porque o lugar de criança é estudando, é na escola, é acompanhando as aulas aqui com a gente. Beleza? Né? E de crescer em meio à solidariedade entre os povos, compreensão, amizade e justiça. Fechamos os nossos exercícios de hoje, então você já sabe, está na hora da nossa tarefinha, das nossas atividades para casa, meus amiguinhos. Então, para a próxima aula, exercício 1, dessa vez são 2 atividades só. Nas 2 últimas aulas, realizamos alguns exercícios em que trabalhamos um pouquinho da história dos direitos humanos. Percebemos que eles foram mudando ao longo do tempo e olhando também de forma diferente para diferentes sujeitos, olhando para os seres humanos como um todo, mas também olhando de forma diferente, por exemplo, para as crianças. Né? Observamos também como esses direitos se relacionam à noção de cidadania e são reforçados em diversos documentos. Então a gente falou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na França, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração Universal do Direito das Crianças e também falamos, por exemplo, da Constituição de 88 e falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ufa! Quanta coisa, né, gente? Até eu já estou cansado. Né? E aqui nós temos o seguinte: no Brasil, um desses documentos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que procura assegurar os direitos das crianças e dos jovens em nosso país. O artigo 53 do ECA diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Vejam que é importante, né? E aí eu deixo uma pergunta e uma reflexão para vocês. Você, que está acompanhando a nossa aula, você acha que todas as crianças brasileiras têm esse direito respeitado hoje? Explique a sua resposta. Então construa um pequeno texto dizendo se você concorda que todos têm esse direito assegurado ou não e o porquê. E por fim, nós temos mais um hashtag desafio Sai Digital História para você. Então, pessoal, lembrando qual que é a nossa hashtag mesmo? Nós temos a nossa hashtag, palavrinha cruzada aqui, História Sai Digital. E também podem marcar a gente no @Sai Digital. Então, pessoal, para a gente acompanhar mais um momento de criatividade e reflexão de vocês, vamos ver aqui o seguinte. Então, leia o artigo a seguir, extraído da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, aquele primeiro que a gente viu lá da Revolução Francesa, que diz o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Ou seja, não é fazer o que eu quiser, né? O ser humano, ele não vive sozinho, nós vivemos em sociedade. Por isso, a preocupação com os outros é sempre muito presente na vida de todos nós. Gostamos de fazer aquilo que nos deixa felizes, mas é necessário entender que não podemos deixar os outros tristes, né? Não podemos deixar os outros tristes para que sejamos felizes. Vamos criar uma tirinha, então gostaria que cada um de vocês fizesse uma pequena história em quadrinhos. Vamos pensar aqui, gente, 3 quadrinhos, né? Onde vocês vão representar em cada um desses quadrinhos, né, uma situação em que a gente observe esse artigo. Uma situação em que a liberdade consiste em fazer alguma coisa que não prejudique o próximo. Ou seja, representar alguma ação de solidariedade, tá? Peça para que seus pais para postar a sua produção nas redes sociais e marque a gente. De repente, isso vai aparecer para a gente também. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por essa aula e tchau, tchau!